Neemias capítulo 1, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus querido, na tua presença, aqui estamos, Pai, para meditar um pouco da tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor. Abençoa-nos. Pai querido, é a tua palavra que estará sendo ministrada neste momento. Pai Santo, abençoa o teu povo, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Quem foi Neemias, meus queridos? Neemias, o copeiro do rei. Neemias, um intercessor. Se nós formos olharmos para o contexto desta passagem, nós vemos aqui Neemias, governador de Jerusalém. É um clássico exemplo de um homem intercessor. Quando olhamos para esta passagem, Neemias, ele foi um homem de oração, mas Neemias também foi um homem de ação. Não basta só ser de oração, é preciso ter ação também. Neemias, ele tinha intimidade com os céus, e também ele tinha grande destreza aqui na terra. Quando falamos de Neemias, nós vemos que ele vivia perto de Deus e também vivia perto das pessoas. Não basta nós estarmos apenas perto das pessoas, nós precisamos estar perto de Deus. Não basta nós não estar perto de Deus se nós não conseguimos estar perto das pessoas. Então Neemias, ele foi um homem que ele andava perto de Deus, com intimidade com Deus, mas ele também se movimentava aqui nesta terra. E como consolador, Neemias, ele viveu perto das pessoas, e como intercessor, ele viveu perto de Deus. Não dá para nós intercedermos se não caminharmos perto das pessoas. E não dá para nós intercedermos se nós não sabermos o porquê que estamos intercedendo. Pastor, mas quando olhamos para esta passagem, nós olhamos aqui que Neemias, ele faz algumas orações neste livro de Neemias. Ele era, acima de tudo, um homem de oração. Sempre foi um homem muito ocupado, mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Vivemos hoje uma época onde o homem, o ser humano, ele anda tão ocupado, que até o pouco de tempo que é para ser dedicado a Deus, ele já também está usando esse tempo também para as suas ocupações. Mas você vai encontrar aqui, nesta passagem, que Neemias, ele era um homem ocupado com as coisas do palácio, compromisso com o palácio, mas ele não deixava o seu tempo para com Deus. E aqui nós vemos, nesse livro, nós encontramos 10 de suas orações em seu livro. 10. E uma das orações de Neemias é esse texto que nós lemos aqui, Neemias capítulo 1, versículo 4. Mas nós temos vários textos. No capítulo 2, versículo 4. No capítulo 4, versículo 4, temos Neemias orando. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 6, versículo 9, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Versículo 22, versículo 29 e o versículo 31. Todas essas referências estão se referindo a orações de Neemias. Queridos, um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo
tempo para orar. Entendeu? Um dos truques de Satanás é mantermos tão ocupados que não nos sobra tempo para orar. Quando nós olhamos para Faraó, quando Moisés chega lá no Egito dizendo: olha, Deus manda que você deixe meu povo ir a caminho de 3 dias para sacrificar ao Senhor no deserto. O que Faraó fez? Faraó dobrou o trabalho, dobrou, triplicou, quadruplicou. E aí o que aconteceu, pastor? O povo ficou tão envolvido que eles acabaram. Não, essa era a estratégia de Faraó. Vamos ali dobrar o trabalho para que eles não se lembrem. Irmãos, o que é que tem feito nós se esquecer das prioridades? A força da oração é maior do que qualquer combinação de esforço nesta terra. Quando nós olhamos para Neemias, nós vemos que a oração move o céu, aciona o braço onipotente de Deus, desencadeia grandes intervenções de Deus na história. Sem oração nós estamos sozinhos, nós não somos nada, mesmo pensando que somos alguma coisa, mas sem oração nós não somos nada. Por quê, pastor? Porque olha só, quando o homem trabalha, o homem apenas trabalha, mas quando o homem ora, quem é que trabalha? Deus. É Ele que trabalha a nosso favor. Então muitas das vezes a gente faz um esforço desnecessário. Por quê, pastor? Porque a gente se esforça muito em algo que não precisaria tanto. Por quê? Porque a gente faz as coisas muitas das vezes sem orar, sem oração. Aí a gente gasta 3 vezes mais de força. E às vezes nós temos decepções, frustrações. Por que não deu certo, pastor? Porque não orei. Não orei. Se Josué tivesse orado, ele não teria feito aliança com os gibeonitas. Mas ele não orou. Ele achou: bom, nós temos Deus e nós somos o povo de Deus, nós nunca vamos ser enganados. Quando viram, fizeram aliança com pessoas que iriam lá na frente ser inimigos ou fazê-los sofrer. Neemias, ele começa o seu ministério orando. A sua oração é uma das mais significativas registrada na Bíblia, e nós precisamos ver aqui quais são os atributos de um intercessor. Presta atenção aqui, Neemias capítulo 1, versículo 4. Aqui nós vemos que Neemias, aqui a Bíblia fala que Neemias, ele intercedeu. Intercedeu por quê, pastor? Ele intercedeu pelo seu povo. Então qual é um dos atributos da intercessão? O intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. Esse é o intercessor. Se nós olharmos no capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos a palavra de Deus dizendo bem assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Perguntei-lhe sobre os meus irmãos, onde é que estava Ananias. Ananias estava lá no palácio, lá na Pérsia, lá no rei Artaxerxes, ali. Agora eu pergunto, aonde estavam seus irmãos? Seus irmãos já tinham ali voltado, estavam ali, tinha voltado para Jerusalém. Mas pastor, nós vemos que voltaram com Zorobabel e reconstruíram ali o templo. Voltaram com Zorobabel e ali fizeram ali a
Entendeu? Presta atenção. O intercessor torna-se responsável diante do conhecimento de uma necessidade. Quantas vezes você pergunta, paz do Senhor, irmão, tudo bem? Você faz uma pergunta, né? E aí? Aí você não quer ouvir a resposta. E se ouve a resposta, entra por aqui, sai aqui. Mas Ananias é um intercessor. Ananias não, Neemias é um intercessor que sente o fardo do seu próximo. Quando seus irmãos chegaram, ali ele perguntou: como é que vai os nossos irmãos lá em Jerusalém? Como é que vai os nossos irmãos lá em Jerusalém? E o seu irmão ali, né, os seus parentes, ali o povo de Israel agora respondeu. Versículo 3 diz bem assim, ó: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Mas irmão, Zorobabel não voltou, se não me falha a memória, com 50 mil. Zorobabel não reconstruiu o templo. Até ali, né, era para reconstruir o templo com as madeiras de cedro, porém o cedro que era para a reconstrução do templo, o povo pegou e usou tudo em suas casas. Tanto é que ele fala através da boca de um profeta: é tempo de vocês estarem com as suas casas estucadas e a casa do Senhor passando por necessidades. Agora eu vejo que reconstruir o templo, ainda os sacerdotes que eram do templo ainda, antes de ir para o cativeiro, eles sabiam como é que era o templo, eles sabiam como é que era a formosura do templo, eles sabiam como é que era o esplendor do templo. E agora, pastor, agora o templo está sendo restaurado, não com madeiras de cedro, porque a madeira de cedro o povo gastou tudo em suas casas, mas agora o templo está sendo restaurado com estacas, com madeiras dos montes, madeira mais simples. E aí os sacerdotes começam a olhar para o templo e começam a entristecer-se. Por quê? Porque o antigo templo, ele era mais glorioso, ele era mais bonito, ele era mais esplendoroso, mas esse daqui é mais simples. E o profeta diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Pastor, por que a glória da segunda casa será maior que a da primeira? Porque a da primeira apenas o homem entrava, a da primeira apenas o homem cultuava, mas a segunda casa, o próprio Cristo entraria, o próprio Cristo estaria ali, o próprio Cristo curaria. A glória da segunda casa não é igual à da primeira. A primeira casa pecou, mas a segunda casa hoje tem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A primeira casa, ela rompeu com a aliança lá no Jardim do Éden, mas a segunda casa reatou a aliança lá na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro restaurou a primeira casa, transformando a segunda numa casa melhor, porque a habitação do Senhor está na segunda casa. Pastor, o conhecimento de um problema nos responsabiliza diante de Deus e dos homens. Se você não quer saber, não pergunta. Mas se você perguntou, te aguenta. Principalmente um cristão. Um cristão, meus queridos, se ele pergunta, ele quer saber. E se ele quer saber, ele vai precisar tomar uma posição. Como é que está, meu irmão? Não estou bem. Você já está envolvido nesse problema. Você já está envolvido nesse problema. Quando você pergunta para alguém: e aí, meu irmão, como é que estão meus irmãos lá em Jerusalém? Anani responde: eles estão passando por miséria. Uai, mas não tem templo? Tem templo, mas não tem porta. Tem templo, mas as ferraduras ali, os ferrolhos estão queimados. Tem templo, mas as portas ali, os caixilhos estão derrubados. De que adianta ter templo? De que adianta ser religioso, meus queridos irmãos, e não ter limite, não ter separação?
Não adianta reforçar muros, mas deixar a porta aberta. Não adianta reforçar, fazer decoração nos muros, se a porta está aberta. Entra cachorro, entra ladrão, entra vaca, entra graxaí, entra tudo, pastor, entra tudo. Exatamente, por quê? Porque não tem porta. E o conhecimento dos problemas de seu povo levou Neemias a orar a respeito do assunto. Ninguém conheceu os filhos mais do que seus pais. O conhecimento de suas lutas, carências e sonhos deveria colocar-nos de joelho diante do Pai. Agora eu vejo que Neemias, antes de tomar uma posição, Neemias, quem que era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Neemias era aquele que exprimia ali uva para o rei, e o rei bebia ali. Neemias não era só isso. O copeiro do rei também era aquele que ali experimentava a comida. O copeiro do rei era aquela pessoa mais íntima do rei, era um conselheiro, talvez, era a pessoa que andava com o rei. Pastor, o rei sentia sede, lá vai o copeiro primeiro experimentar a água, para ver se a água estava envenenada, e se a água estivesse envenenada, o copeiro morria, mas o rei não morria. Então olha o nível de confiança que esse Neemias tinha. Mas lembra, esse Neemias, ele era judeu, ele estava lá como escravo, mas era um escravo de confiança, era um escravo que fazia diferença. Tem gente que está como escravo, mas é uma dor de cabeça, mas é um mau testemunho. Neemias não, Neemias estava lá, era escravo, mas ele cumpria com o seu papel. Eu obedeço, eu sou leal, eu sou fiel, eu vou manter aqui a característica de um homem de Deus. Eu estou fora da minha terra, eu estou fora do meu povo, mas eu não estou longe da presença do Senhor. O Espírito do Senhor está comigo, então eu tenho que fazer a diferença, mesmo perto do meu povo ou longe do meu povo. E Neemias ali espremia e dava para o rei, e o rei confiava no que Neemias dava para ele beber. Será que temos essa confiança aí fora? Será que o mundo aí fora, as pessoas aí fora, confia no que nós falamos, confia no que nós aconselhamos, confia no que nós direcionamos? Pastor, muitas pessoas hoje não querem mais ouvir a verdade. Quando ouvem a verdade, eles correm. Quando ouvem a verdade, eles procuram fugir, porque a verdade, sim, a verdade constrange, a verdade chama a pessoa a atenção, a verdade faz a pessoa refletir. Exatamente, o problema com a verdade é a falta de arrependimento. Quando a pessoa errada não se arrepende, ela foge que nem Adão e Eva, ela procura se esconder e arrumar desculpa. Mas quando a pessoa se arrepende, ela faz que nem Pedro, ela chora aos pés do Senhor e alcança misericórdia. E no terceiro dia, o Senhor chama Pedro e diz: eu tenho um compromisso contigo, apacenta os meus cordeirinhos. Pastor, um intercessor sente a dor dos outros em sua própria pele. Já um egoísta jamais será um intercessor. Só aqueles que têm compaixão podem sentir na pele a dor dos outros e levá-la ao trono da graça. Um egoísta não sente compaixão. Uma vez, lá na sala da minha casa, alguém chegou lá e eu falei: mas nós temos que pensar no modo geral. Uma vez, eu acho que até a irmã Eli me questionou, quando nós estávamos procurando a casa aqui. Irmã Eli, ela está aqui e vai testemunhar. Nós procurando casa, e ela parece que tinha passado por uma cirurgia. E nós procurando casa, e saiu uma casa novinha, zeradinha, mas era pequena e era num lugar que não tinha estacionamento, enfim, ia ser muito bom para nós, mas não seria favorável para a igreja. Aí, eu não sei se ela se lembra, mas ela perguntou bem assim: pastor, mas por que o senhor está evitando essa casa?
Aí eu falei, porque a minha casa precisa ser uma casa que atenda a todos os requisitos. É uma casa pastoral, então ela precisa ter espaço para as ovelhas, precisa ter lugar onde é que as ovelhas estacionam seus carros. Se caso nós precisa ter um lugar para fazer culto, como nós precisamos. Então, aí ela falou, nossa, interessante. E aqui Neemias, ele fala aqui que ele começou a ver, não pensando nele, porque se ele pensasse nele, ele, problema desse povo lá. Problema desse povo lá, agora Deus me abençoou, eu estou trabalhando no palácio, espremendo, né? Eu espremo uva para o rei, mas eu bebo o vinho do rei. Acho que eu vou sair do meu conformismo? Estou de boa aqui. Pois é. Um egoísta jamais será um intercessor. Você nunca vai ver uma pessoa egoísta pensar nos seus irmãos, pensar nas pessoas, pensar no seu próximo, pensar. Não, você sempre vai ver essa pessoa egoísta pensando em si. Essa pessoa até pode te elogiar, essa pessoa até pode te bajular, essa pessoa até pode te promover alguma coisa, mas ela sempre vai fazer isso pensando em querer algo em troca. Pensando em querer algo em troca. Essa pessoa é egoísta porque ela está interessada não no teu bem-estar, mas através do teu bem-estar em si. Agora, se nós olharmos para Neemias, reflete um pouquinho. Hoje é culto de ensino, vamos meditar um pouquinho na palavra. Neemias, ele poderia ficar quietinho na dele lá no palácio. Neemias, ele poderia lá continuar espremendo uva lá, servindo o rei de boa, né? Eu não vou trazer nada de fora para me entristecer. Eu não vou trazer problema de fora para me entristecer. Eu venci da vida. Neemias, tu ainda é escravo. Tem gente que acha que venceu na vida, mas não se acha mais. É escravo ainda. Ainda somos escravos. Agora eu vejo aqui que Neemias, ele chorou. Neemias, a Bíblia diz que ele lamentou. A Bíblia diz que Neemias orou, jejuou durante 4 meses pela causa do povo. 4 meses. Neemias começou a orar. Neemias começou a interceder. Neemias começou a consagrar. Neemias se lamentava durante 4 meses, 30, 60, 90, 120 dias. 120 dias, né? Ninguém sabe o que está acontecendo contigo, né? Pois é. Mas como foi falado na semana passada, né? Às vezes a águia está arrancando as penas. Por que a águia está isolada, está arrancando as penas, está se renovando? O que deu com Neemias? Não, está tudo boa, está tudo de bem. Mas tem 4 meses aí que o Neemias ele está, parece que ele está, não participa dos banquetes, ele não participa lá, não participa aqui, ele só está, exatamente, ele está jejuando, ele está consagrando, ele está orando, para quê? Para tomar uma posição. Coisa que é muito difícil nos dias de hoje. As pessoas hoje tomam decisão, tomam posição, mas não oram, não jejuam, não buscam, não consagram. É na emoção e ainda é capaz de dizer: Deus me fez sentir isso, irmão. Deus não é Deus de confusão. Deus, ele fala e cumpre. Os irmãos que tiveram aqui no congresso das irmãs, os irmãos ouviram muito bem o que Deus ia fazer. Não deu uma semana, começou-se a se cumprir. Não, você não precisa fazer força, você só precisa orar. Coloca nas mãos de Deus. Se Neemias foi capaz de chorar e jejuar pelas pessoas que ele não conhecia pessoalmente, agora eu pergunto, quanto mais nós que, nós, pais, temos motivos para orar, temos motivo para jejuar, temos motivo para chorar em favor de nossos filhos.
interessante, meus queridos, que além de um intercessor ser alguém que sente o fardo dos outros sobre si, tem uma segunda característica de um intercessor. Aqui, ó, o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Olha o que diz aqui, Neemias capítulo 1, versículo 5. Lê para nós ali, ó. Olha o que Neemias fala: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam, que te amam, e guardam os teus mandamentos. Meus queridos, o intercessor, ele aproxima-se de Deus com um profundo senso de reverência. Senso de reverência. Agora, faz pouco tempo que nós vimos aí a convocação, né? A convocação da seleção brasileira. Presta bem atenção. A convocação, eu não tenho nada contra a seleção brasileira. O que eu tenho contra é usar a casa do Senhor, o púlpito sagrado, para comemorar convocação de atletas da seleção brasileira. Entendeu? É por isso que você olha para algumas igrejas onde você não vê mais como igreja. As pessoas até se sentem bem nesse lugar, mas a presença do Senhor não habita nesse lugar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Muitas das vezes, para glorificar a Deus, muitas das vezes a pessoa está com dor de garganta. Para adorar a Deus, a pessoa está lá toda doída. Mas para glorificar o homem, para exaltar o homem, a pessoa pula, a pessoa grita, a pessoa extravasa, até usa o uniforme. Mas quando é para as coisas de Deus, a pessoa, ela faz tanta coisa, né? Aí eu pergunto, Deus está em segundo lugar na vida desse povo. Entendeu? Eu já vi gente até deixar de vir no culto de ceia para ir em jogo. Olha para ver o nível de reverência que tem um cristão que troca as coisas de Deus pelas coisas do homem. Nada contra, mas Deus, Ele está em primeiro lugar na nossa vida. O intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus sobre si. Aqui nós vemos que Neemias, ele começa a sua intercessão adorando a Deus. Você adora a Deus porque Ele é, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. E Neemias entendeu que Deus é o governador do mundo. Neemias era o espremedor de uva no copo do rei, exatamente, mas acima dele tinha um Deus que estava ali na liderança da vida dele. Ele podia dizer: ah, Senhor, manda outro lá, eu não vou nem orar, eu não vou interceder, porque esse povo está pagando, porque ele merece esse povo. Não, Senhor. Neemias, ele focaliza sua atenção na grandeza de Deus, antes de pensar na enormidade do seu problema. Imagina, pastor, Neemias lá no palácio, se ele dissesse para os seus amigos, né? Olha, eu vou abrir mão de tudo aqui e vou voltar lá para Jerusalém para reconstruir muros e portas. O povo ia chamar ele de doido. Se fosse nos dias de hoje, mas olha o salário que você está ganhando, mas olha a posição que você tem, né? No parlamento, se fosse nos dias de hoje, rapaz, você tem aí uma casa que o governo dá, você tem um salário bom, você aí é um diplomata, você aí é exatamente, mas o meu povo está sofrendo. O meu povo está sofrendo. E quando nós intercedemos pelo povo, aqui nós vemos que o intercessor, ele aproxima-se de Deus, sabendo que Ele é soberano. O intercessor se aproxima de Deus, sabendo que Ele é onipotente, diante de quem precisamos nos curvar, cheio de temor e reverência. Pastor, se o Neemias já tinha reverência diante do rei, agora imagina Neemias diante de Deus.
Pastor, diante do rei, a gente se comporta, a gente, né? E diante de Deus, qual é a seriedade diante da corte aqui e diante de Deus? Qual é? Eu já participei de alguns julgamentos aqui na Austrália, e a gente sabe que ali, gente, é tudo na formalidade. Já vi muita gente voltar para trás porque o advogado falou bem assim, ó: se você entrar assim, a juíza vai mandar você sair. Não tem roupa lá na tua casa? Entendeu? Diante do rei, diante da autoridade dessa terra. E aqui Neemias, ele sabia se aproximar-se diante da autoridade dessa terra, que era o rei que ele servia, mas ele também sabia se aproximar-se diante de Deus. E quanto maior Deus se torna para você, queridos, menor se torna o seu problema. Como é que Deus é para ti? Pastor, Deus é grande, Deus é grande, Deus é imenso, Deus é incomparável o seu poder. Então o teu problema não é nada. Então o teu problema não é nada. Agora imagina, meus irmãos, quando o Moisés escolhe 12 espias para ir à terra de Canaã, né? Espiar a terra de Canaã. E depois de 40 dias, aqueles 12 espias voltam, 10 voltam dizendo: olha, a terra é boa, mas nós somos como gafanhoto, não tem como nós conseguir. Não tem, é gigante, é povo forte, e nós não tem como nós ir. 10 falando que nós não ia conseguir, e 2, Josué e Caleb dizendo: não, mas Deus prometeu, não, mas Deus está conosco, não, mas irmãos, 10 desmotivaram o povo todo ali, a ponto deles querem apedrejar Moisés. Mas 2 se levantaram dizendo: não, Senhor, a terra é da promessa, e a promessa quem fez foi Deus, e o nosso Deus é maior. Ei, quando você diz que esse povo é forte, quando você diz que nós não vamos conseguir, você está pequenando o Deus que prometeu a nossa vitória. O Deus que prometeu a tua vitória, Ele é maior do que o inimigo que colocou tranqueira para te atrapalhar. Agora, se você se preocupar com a tranqueira que está no teu caminho, você vai perder o foco do Deus que você serve. Entendeu? Semana passada nós estávamos no culto de ensino lá em Roqueto, e a mensagem era: quem vai nos tirar a pedra? Eles estavam preocupados, querendo ir lá para terminar o trabalho ali de preparação do corpo, mas a preocupação daquelas mulheres era a pedra. Uma preocupação desnecessária. Às vezes você se preocupa com algo que nem te pertence. Às vezes você se preocupa com algo que nem é para tu se preocupar. Você entregou nas mãos de Deus? Entreguei nas mãos de Deus. Então deixa que a pedra Ele vai tirar. Mas às vezes nós perdemos o foco. O foco era o quê? Era chegar lá em Jesus, preparar o corpo. Não, nós estamos mais preocupados com a pedra, porque a pedra é pesada, porque a pedra está ali, porque a pedra está lacrada, porque os soldados estão ali, porque, meu Deus do céu, quem somos nós, mulheres frágeis, para aquela tão grande pedra? Eu quero saber, e o Deus que tu serve, meu querido irmão e minha querida irmã, quem é esse Deus da tua vida? Porque na medida que tu apequenar Ele, o teu problema cresce, mas na medida que tu engrandecer Ele, o teu problema diminui. Agora eu vejo aqui, não geramos filhos para a morte, não geramos filhos para o cativeiro, não geramos filhos para serem escravos do diabo. Nossos filhos devem ser santos ao Senhor, devemos consagrá-lo no altar de Deus. Deus é soberano e fiel para cumprir a promessa de Deus, se ensinarmos nossas crianças no caminho em que devem andar. Quando forem velhos, jamais se desviarão dessas veredas. Por que Neemias, pastor, preferiu abandonar tudo
interceder pelo seu povo, porque foi ensinado a ele que aquele povo lá, talvez Neemias nem nasceu, Neemias nasceu no cativeiro, aquele povo lá era um povo de Deus, era o povo da promessa, aquela terra era a terra prometida. Então Neemias foi ensinado lá no cativeiro, mas foi ensinado com a palavra do Deus vivo, o Deus de Israel. Neemias estava no meio do povo idólatra, mas o Deus que ele servia era o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus soberano. Daniel estava na Babilônia, Daniel também estava na Pérsia. Daniel dobrava o joelho 3 vezes por dia, ele dobrava o joelho na Babilônia, ali na Pérsia, mas ele dobrava o joelho em direção a Jerusalém, porque lá em Jerusalém estava a casa do Senhor, estava a promessa, o Deus de Israel, o Deus santo. Irmão, nós podemos estar numa terra corrompida, mas a nossa adoração não é para as coisas dessa terra, não. A nossa adoração está lá, a nossa adoração, o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não, o nosso socorro não vem dos montes, o nosso socorro não vem da riqueza, o nosso socorro não vem do meu status, o nosso socorro não vem, não, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquerejará. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Sim, o nosso socorro está lá. Quando nós vemos aqui, pastor, o intercessor, ele é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Capítulo 1, versículo 5 diz: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Queridos, o intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Você pode desconfiar da promessa de um homem, de um ser humano. Semana passada alguém me ligou: pastor, estou com a minha família aqui, cheguei aqui faz pouco tempo, e a pessoa que me prometeu trazer-me para a Austrália, trouxe para cá, prometeu dar esposo, prometeu dar tudo, e agora chego aqui, a pessoa simplesmente não vai, me deixou na mão, estou passando dificuldade, estou passando por problema, e agora, pastor, pelo amor de Deus. Pois é, o homem, ele é falho em suas promessas, mas Deus não. Então, se tem uma promessa que Deus te fez, dá uma olhada se foi Deus mesmo. Porque hoje nós temos tanto charlatão por aí, que fazem tanta coisa, mas a promessa de Deus não sai disso aqui. Entendeu? A promessa de Deus, ela se fecha com isso aqui e ela se cumpre. Tem um hino 171 da harpa cristão que diz bem assim, firme nas promessas do Senhor Jesus. Exatamente. E agora Neemias, no capítulo 1, versículo 5, ele aqui se firma nas promessas e na fidelidade daquele que prometeu. Olha o que ele diz. Neemias capítulo 1, versículo 5. Olha a oração de Neemias. Ele disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus só responde quem guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos não é saber a Bíblia de capa a capa, não, meu irmão. Guardar os mandamentos não é ter uma boa oratória, não, meu irmão. Guardar os mandamentos é você ter no coração e praticar no dia a dia. Guardar os mandamentos é você obedecer a palavra do Senhor, caminhar na palavra do Senhor e, se possível, sofrer o dano pela palavra do Senhor. Isso é guardar os mandamentos. Agora o Neemias, ele fala que guardas a aliança e a misericórdia
misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Tem uma aliança que foi feita na cruz do Calvário. Tem uma aliança que foi feita com Abraão, Isaac, Jacó. Tem uma aliança que foi feita. Senhor, Tu disse que iria nos fazer prosperar. Tu disse que iria nos fazer voltar à terra do cativeiro. Tu disse que seria 70 anos, Deus. Por que agora o povo está voltando, mas ainda continua sofrendo? Tu disse que iria nos fazer prosperar, que iria levantar o libertador. Deus, até quando? O profeta ainda pergunta: até quando, Senhor? Até quando? Nós somos o povo de Deus. Ele firmou conosco uma aliança eterna de ser nosso Deus e nós o seu povo. Peraí, pastor, se Deus falou: eu serei o vosso Deus e vós serei o meu povo, por que o povo está sofrendo? Por que o povo está passando por dificuldade? Por que tem o templo lá, estão fazendo sacrifício, estão fazendo culto, ritual, tudo, mas o povo pede para Deus, Deus abençoa, mas os inimigos entram e saem como se não tivesse dono na casa. Será que você não parou para perguntar: Deus, por quê? Por quê? Questionar o homem é fácil, mas o homem ele é falho. Não espere perfeição do homem, mas questione Deus. Por que, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Talvez você pode questionar Deus ou interceder a Deus por alguém. Deus, por que aquela pessoa sofre tanto? Por que aquela pessoa não se liberta? Por que aquela pessoa não se converte? Por que aquela pessoa não se conserta na vida? Por que aquela pessoa não se levanta? Por que aquela pessoa não desperta? Intercede, jejue, consagre. Use as promessas de Deus. Use a palavra de Deus. Deus te prometeu. Mas por que essas promessas não estão sendo alcançadas? Talvez Deus vai revelar através de alguém, como aqui o Anani chegou lá no palácio e falou: olha, está tudo muito bem, a religiosidade está bem, os cultos estão bem, está todo mundo bem, os muros estão bem, o problema é as portas. Não tem limite, não tem ordem, não tem temor, não tem reverência, não tem. As portas foram queimadas. O inimigo não se preocupa com a tua muralha, o inimigo não se preocupa com o tamanho da torre da tua vigilância. O inimigo só não quer que você coloque a porta, porque se ele colocar a porta, se você colocar a porta, você está dizendo: aqui agora você só vai entrar quem eu quiser. Quem eu quiser. E muitas das vezes a gente não fecha a porta para as coisas erradas, a gente deixa a porta aberta para as coisas erradas. E as coisas certas, pastor, as coisas certas a gente deixa do lado de fora. Que nem uma certa igreja lá de Apocalipse, lá capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, vai abrir, vai deixar eu entrar. Mas ninguém mais quer ouvir. Ninguém mais quer ouvir. Aí Jesus fica do lado de fora. A porta para as coisas da verdade está fechada, e a porta para a promiscuidade está aberta. E nós precisamos fazer que nem Neemias, não se acomodar só porque estamos bem, mas precisamos olhar para a situação desse povo e dizer: Deus, precisamos fazer alguma coisa. Mas eu já digo que a guerra não é carnal, a guerra é espiritual. Primeiro Neemias foi orar, primeiro Neemias foi ali 120 dias consagrando, 120 dias orando, 120 dias ali lamentando diante de Deus.
depois abrir a boca para o rei. Irmãos, tem gente que hoje abre tão fácil a boca para o rei, mas não consegue abrir a boca para Deus. Não adianta de nada. Você vai fazer que nem Pedro, você vai puxar a espada, vai cortar a orelha, vai cortar pescoço, vai cortar a perna, vai cortar, e Jesus vai dizer bem assim: eu não preciso da tua ajuda. Se eu quiser, eu peço 12 legiões de anjo para que o Pai me mande, estará a meu favor para... Eu não preciso da tua ajuda. Esse teu cutelinho aí, ó, guarda, Pedro. Guarda essa tua naifezinha aí de descascar laranja. Guarda, porque isso aí não vai defender. Tem gente que quer enfrentar a guerra com canivetezinho, né? Sabendo que tem uma espada aqui de 2 gumes, né? Vamos lá. Ele vela por nós e prometeu estar conosco sempre. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo e nos receber em glória. Quanto oramos, podemos nos agarrar nas promessas dessa aliança. Quando oramos, Deus prometeu ser o nosso Deus e o nosso e Deus dos nossos filhos. Quando oramos, o projeto de Deus incluía a família. Não podemos abrir mão da nossa família, não podemos desistir dos nossos filhos. Intercedemos por eles, oramos por eles, jejuamos por eles. Um intercessor fundamenta-se não nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. Olha o intercessor intercedendo usando seus méritos. Deus, olha só quantas igrejas eu abri, Deus, olha só quantas almas eu ganhei, Deus, olha só, a minha família é a que mais contribui na igreja, Deus. Oh Deus, se não é nós, não funciona. Deus, não adianta você orar fazendo isso, não. Sabe como é que Neemias orou? Deus, Tu és um Deus de aliança, Tu és um Deus que vela pela Tua palavra, Tu és um Deus que escolheu esse povo, e esse povo está no cativeiro porque desobedeceu a Ti, mas Tu és um Deus que prometeu restauração, Tu és um Deus que prometeu retorno, Tu és um Deus que prometeu que esse povo ia voltar, e nós aqui estamos intercedendo, Senhor, na Tua promessa, porque em nós não adianta de nada. E deu. Quando você for orar, não fala de você não. Quando você for orar, fala dele. Quando você for orar, não promete nada não, porque você sabe que o ser humano, ele promete aqui e ali, ele já está descumprindo. Quando você for orar, usa a palavra dele. Usa a palavra dele. Senhor, a Tua palavra diz. Senhor, a Tua palavra fala. Senhor, a Tua palavra Tu prometeste. Senhor, Tu prometeste. Está aqui, ó. O Senhor será o meu pastor e nada me faltará. A Tua palavra, Senhor, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu quero estar no Teu esconderijo, eu quero descansar na Tua sombra, eu quero estar na Tua presença. Usa a palavra a teu favor, meu irmão. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Sabe por que muitas orações Deus não responde? A Bíblia diz: pedis e pedis mal. Pedis e pedis mal. Jesus, ele ensinou a oração. Como é que nós devemos orar? Ele deu a planta baixa. Quando vocês forem orar, orem assim, ó: Pai nosso que estais no céu. Ó, ele já deu a direção para quem você vai pedir. Santificado seja o teu nome. Ó, adoração. Seja feita a tua vontade. Ó, primeira vontade dele, assim na terra como no céu. Entendeu? Vontade dele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão meu de cada dia.
Não é o meu pão de cada dia. Tem gente que só se preocupa com o seu pão, né? Tendo na minha mesa, o resto eu não quero nem saber. Tendo na minha casa, o resto eu não quero nem saber. Mas aqui Jesus nos ensina a interceder, não a pedir por si, mas a pedir por nós. Quando você pede pelo teu irmão, Deus abençoa você com a bênção que você pediu para o teu irmão. O pão nosso de cada dia não é o pão meu de cada dia. A gente só sabe pedir para si, mas o intercessor, ele intercede coletivamente. Perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos. Exatamente. Ele vai perdoar depois que você perdoar. Ele vai perdoar depois que você perdoar. Muitas das vezes a gente quer o perdão de Deus, mas a gente não quer perdoar. O perdão para os outros é fácil, né? Mas para si é difícil. O perdão quando é para lá é fácil, né? Mas quando é para cá é difícil. E tem gente que também gosta de fazer cena, entendeu? Gosta de fazer cena. Eu quero perder perdão porque, meu irmão, você só está fazendo cena e vitimismo. Se você é uma pessoa que se arrepende, você não vai praticar mais. Mas pessoas que se fazem de vitimista, eles fazem cena, mostram para as pessoas e voltam a praticar de novo. Não se arrependeram. Isso não é perdão, isso é remorso. O perdão, a Bíblia diz: vai e não peques mais. Entendeu? Você não precisa esquecer, porque às vezes a pessoa te machucou, às vezes a pessoa te traiu, às vezes a pessoa te magoou. Exatamente. Você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Você não é obrigado a estar lá de cheira a cheira daquela pessoa. As miglis que são assim, uma hora estão brigando, outra hora estão juntando, outra hora estão brigando, né? Os miglis também. Vai pensar que os homens estão, né? Exatamente. Pedro tinha esse comportamento. Pedro à noite cortou a orelha dos oficiais ali, né? Como é que é? De Malco, à noite cortou a orelha e no outro dia já estava na rodinha lá. Eita, o bicho é falso, hein? Não é por nada que não aguentava nada. Por quê, pastor? Porque era falso. Não aguentava o que falava. O Pedro era assim, ó. Ele dizia: eu não te negarei, Jesus. Eu estou preparado para morrer no teu lugar. Eu estou isso. Irmão, Pedro falava tanto, mas na hora de agir ele era um fraco. Na hora de agir ele era um falso. E precisou um calo desmascarar essa falsidade dele. Mas Jesus avisou. Quantas vezes Jesus nos avisa, nos alerta, mas não, quem domina, domina não. Quando você vê, você está ali, ó, igualzinho a Pedro. E às vezes a culpa às vezes é culpa de outro ainda, entendeu? Pedro, tu me negarás, Pedro. Não, eu não vou te negar, eu não vou me escandalizar. Todos eles ali podem se escandalizar, mas tá aí, ó, João, Tomé, ó, Judas ali, entendeu? Mas eu não. Rapaz, aqui é crente. Pedro, tu vai me negar? Não, Jesus, vou não. Ó, estou preparado para ir morrer contigo e ir na cruz no teu lugar. Pedro do céu, meu Deus, por que tu não escuta Jesus, Pedro? Seria tão fácil, né? Não. Aí o que acontece? Lá fora, uma escrava, irmãos, Satanás sempre vai usar um escravo lá de fora para tentar nós, sabia disso? Para tirar nós do sério, para provocar nós. Quantas vezes Satanás tenta nos provocar para tirar nós do sério lá fora, para nos envergonhar lá fora. Sim, Satanás usa e vai lá e tenta nos envergonhar. Ele quer nos fazer perder a graça lá fora. E Pedro perdeu a graça lá fora. Quando Pedro foi confrontado pela serva,
tu és um dele. Eu nem conheço esse homem. Olha só. Eu nem conheço esse homem, irmão. É a mesma coisa. Olha quanta coisa Jesus fez por nós. Olha só, quanta coisa Jesus fez por nós. Reflete um pouquinho. Quanta coisa, pastor, quanta coisa Jesus já fez por nós. Quanta coisa. Agora chega um ímpio, chega alguém lá de fora e diz: tu é um crente, né? Um aleluia, né? E você vai dizer: eu não. Tu acompanha aquelas irmãzinhas lá, né? Aquelas irmãzinhas lá, né? Tu acompanha aqueles irmãos lá, né? Tu acompanha aquele jovem lá, né? Eu não, tô lá. Tu é. Não, nem conheço. Aí o galo começa a cantar. Aí o galo canta, né? E vai cantando. O galo de um é isso, o galo de outro é isso, o galo de outro é isso. E vai cantando o galo. E a pessoa, só a pessoa entende o cantar do galo. Mas por que a pessoa não entende o rugido do leão? Que é a palavra de Deus, que vem para nos aconselhar. Cuidado, Pedro, cuidado. Meus queridos irmãos, eu vou parar por aqui, mas tem muito mais ainda a respeito do intercessor. Próximo culto nós vamos continuar a respeito do intercessor e também a respeito do Neemias liderando a restauração. Então nós estaremos adorando o nome do Senhor. Não perca o próximo culto de ensino da palavra do Senhor. Irmã Eli, vem adorar o nome do Senhor, minha irmã. A igreja se coloca de pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Quem sabe você é um dos intercessores para interceder por alguém, para interceder por um familiar, para interceder por um amigo do teu trabalho, para interceder por aquele drogado, por aquela pessoa, para interceder por aquele doente, para interceder por aquela família, aquele casal. Você conhece, você sabe, chegou aos teus ouvidos a situação. Não é para você sair espalhando, não é para você ficar mandando mensagem no Zap, sendo um repórter, não. É para você chegar na presença de Deus, consagrar, jejuar, orar, ali interceder. Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, faça que nem Neemias. Neemias, antes de fazer alguma coisa, ele foi pedir orientação. Antes de ele abrir a boca para o rei, ele foi pedir orientação diante de Deus, e Deus o direcionou. Quem sabe você precisa de uma direção de Deus para fazer algo por alguém, para estender a mão por alguém, mas você precisa saber como fazer. Hoje Deus está te dando esta discernimento, esta direção. Você precisa ser um intercessor que nem Neemias. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Quantos intercessores nós temos aqui? Se é um intercessor pela tua casa, se é um intercessor pelo teu ministério, se é um intercessor pela tua igreja, pela tua cidade, se é um intercessor por essa nação, se é um intercessor, então adore o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Faça que nem Neemias, primeiro na presença de Deus, depois na presença do rei. O Senhor dá a resposta. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Deus que faz milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. Não deixa a intercessão de lado. O difícil pra Ele é nada. Se vier a tempestade, Ele acalma. Quando vem o inimigo, vai na tua frente Pra te socorrer. Seja qual for o problema,
Você que é um Neemias, o intercessor, você que Deus está te incomodando lá dentro do palácio, você que está bem, sim, você está bem espiritualmente, você está bem financeiramente, você está bem com a tua família, você está bem com o teu casamento, você está bem no teu ministério, você está bem empregado, sim, você está bem, mas chegou aos teus ouvidos, Anani chegou e disse para você: os nossos irmãos não estão bem. Então eu quero convidar você, Neemias veio à frente,